Boa noite a todos, né, e a todas. Estamos aqui hoje para mais um projeto Orando em Família 2023, toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Estamos aqui para orar, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esse é o nosso projeto, o nosso propósito, né, de orar por cada um de vocês. Como tínhamos falado na live passada, né, nosso objetivo aqui é levar um pouco da palavra de Deus e muitas das vezes, quase todas as vezes, né, dar um ensinamento a respeito e sobre alguns fatos da Bíblia, né, alguns ensinamentos que às vezes a gente passa despercebido, né. Então nosso objetivo aqui hoje é esse. Nós falamos que nós íamos falar sobre algumas armas que nós podemos, né, usar contra o inimigo. Inimigo esse que nós sempre falamos aqui, que não é um inimigo visível, e sim um inimigo espiritual. É algo que nós não vimos e se sentimos. Então, são armas que às vezes nós não vamos ver ela também. Nós vamos sentir, vai dar algum, né, vai tirar o direcionamento do inimigo. Ou seja, esse inimigo que falamos são as forças ocultas, são coisas feitas para vocês, para nós, né? São armadilhas do inimigo que podemos traduzir aqui. Vou falar uma vez, né? Eu não gosto de estar falando essa palavra. Pode ser como se diz, o diabo, né? Que fica nos rodeando. É como se fosse aquele filme, aquele desenho que toda vez a gente falava, né? Que é o desenho do Brutus, né? Ficava um anjinho e um santinho do lado falando, né? É como se fosse isso. O mundo espiritual existe. Esse diabinho que fica nos atentando todos os dias. Sejam bem-vindos a cada um, né? Minha irmã Lúcia, que já está conectada, né? Deus abençoe. Duvido ricamente a Lília. Deus abençoe a Lília Mar também, toda a sua família, minha esposa. E todas as lives ela está presente, como se diz, orientando, dando algumas dicas, falando também. Não é só assistindo, não. Ela também serve como você também, tá? Deus abençoe sua vida, dos seus filhos, sua neta também agora, né? Maria Eduarda também, que Deus abençoe sua vida, Maria Eduarda, né? Então, são essas hoje que nós vamos estar falando, né? Mas antes de toda a palavra, toda a mensagem da Bíblia, a gente faz uma oração, faz parte a oração, né? Todos os dias a gente orarmos. Bom seria a gente orarmos todos os dias, né? Pela manhã. Mas algumas pessoas não têm prazo, não têm tempo, né? A correria, acordam na hora de trabalhar, então esquecem de se proteger contra o dia a dia, que nada mais é de manhã, é uma oração e uma proteção para aquele dia. Então, quem não tem essas condições, que ore pela noite. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe também a vida do meu filho Ito, sua filha, né? Que Deus abençoe muito você, meu filho. Minha cunhada Eliane, que Deus abençoe sua família, Eliane, todos os dias, a cada um. Então vamos lá, né, fazermos a nossa oração para que nós possamos ler a Bíblia e que ela dê um entendimento para nós de como, né, eu coloquei o título passado, foi algumas das armas para combater o inimigo. Algumas, são várias, existem séries, né, outras. Mas hoje, pelo nosso tempo, creio eu que nós vamos ficar só numa. Mas às vezes a gente vai dar uma pincelada em outras, né? Vamos lá, né?
Então vamos orar, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus, às vezes, a gente não percebe como é o agir de Deus. E realmente a gente não é visível. São nas simples coisas que Deus nos orienta e mostra o que está fazendo em nossas vidas. Então vamos lá, né, fazer a oração para a nossa leitura da Bíblia, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, nesta noite, Pai, de segunda-feira, quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, não só a minha, mas de cada um, Pai, que está aqui presente na live, ou que vai, Pai, participar em outro momento. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, abençoe a cada uma dessas pessoas, os seus lares, suas vidas, Pai, que o Senhor possa edificar a cada um, Pai. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nessa leitura bíblica de hoje, nós queremos que o Senhor, nós te pedimos que o Senhor, Pai, nos dê sabedoria, nos dê o dom, Pai, de revelação da palavra do Senhor. O que o Senhor quis falar, Pai, com os seus profetas, os seus discípulos, Pai, na Bíblia, para que nós possamos trazer para os nossos dias de hoje, Pai, e combater, Pai, o nosso inimigo, Pai, que vive, Pai, a atormentar nós dia e noite. Porque o diabo, Senhor, ele não cansa. E nós estaremos todos os dias, Pai, orando e buscando intercessão do Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra que está aqui na Bíblia Sagrada. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém. Como que está... Lúcia, como que tá o som aí do fundo? Tá alto, tá baixo? Faz um comentário aí. Parece que tá baixo, alto. Fala aí pra nós como que tá o som no fundo, né? Vamos lá então, né? A nossa leitura bíblica de hoje está em Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 14. 9 e 14. Vamos lá. Em Mateus 9, 14. Então, obrigado, Lúcio. Então tá bom o som de fundo, né? 9, 14. O título fala assim, ó. 9, 14. Aqui. O título fala assim, Jesus e o jejum. Como todos sabem, né? Como Jesus jejuou, né? Foram 40 dias. 40 dias, né? 40 dias que Jesus jejuou no deserto. 40 dias. Foi muita coisa, né? Então Jesus jejuou 40 dias. Né? Daniel, foi uma dúvida, né? Foi 21 dias. Seja bem-vindo, meu amigo Genivaldo. Que Deus abençoe a sua família, a cada um aí. Saudade de você, meu amigo. O jejum de Paulo, né, que nós vamos falar logo na frente aqui, foi 14 dias, né, que estava no navio jejuando. Jejum pela morte de Saul, né, quando Saul faleceu, Davi jejuou 7 dias. E o jejum de Esther foi 3 dias. E o jejum de expiação, 1 dia, né. Então, esses foram alguns jejuns na Bíblia, né, que nós temos, que nós pesquisamos aqui, olhando, que quantos dias? Geralmente, quando nós fizemos um propósito do jejum, a gente não tem uma quantidade. A gente determina o que vai fazer, se é um jejum parcial, ou um jejum intermitente, ou, né,
outra forma. Então vamos lá para a leitura bíblica, né? Jesus e o jejum. Fala assim: então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Nesse texto aqui a gente tem um conflito, não é um conflito, são aqueles que eram discípulos de João Batista e outros de Jesus. Então eram duas classes, né, que tinham um segmento de Jesus, mas que muitas das vezes tinha alguma doutrina de João Batista. Então eles questionaram por que os discípulos do João Batista jejuam e os de Jesus não. Aí Jesus vai responder para eles. Então, ou seja, eram duas. No batismo de João Batista, estou voltando aqui atrás, era em águas. Quando veio no Novo Testamento, já vai falar o batismo do Espírito Santo. Então já vai mudar uma forma, vai complementar duas formas de batismo. Velho Testamento, o batismo de João Batista, que era águas. Depois, com a vinda de Jesus, foi o batismo em água e batismo no Espírito Santo, né? Então, eram dois povos que seguiam, né, Jesus, mas ao mesmo tempo que traziam alguns traços de João Batista. Então eles questionaram. Aí Jesus respondeu para eles: vocês acham que os convidados de uma casa, de um casamento, podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo terá tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Então Jesus aqui logo ele falou que quando ele estava lá com eles, eles não jejuavam. Mas quando a morte dele chegar, quando ele for, aí sim eles vão jejuar. A noiva, que muitas das vezes, traduzindo aqui na Bíblia, fala que é a igreja, é Jesus, né? Então, por isso que ele falou aqui bem claro para eles aqui, ó. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. No 16, ele já responde mais um pouquinho ainda, a hora que ele fala no 16. No 16 ele fala assim: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Então ele mesmo comentou que não tem como, né? Não é fácil remendar uma roupa velha com um remendo novo. Não tem como. Ou vice-versa. No 17 ele já complementa também. Já outra parábola que ele fala: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fazer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Então Jesus estava explicando para eles como que era o jejum, qual a forma, o método, e ele falou essas parábolas para eles também, né? Então partindo desses questionamentos, como começar um jejum, como começar um jejum? Então, de princípio, é receber uma direção do Espírito Santo, né? Para fazer ou sentir necessidade de fortalecer espiritualmente. Então, o jejum não é algo que eu automaticamente chego e falo assim, vou jejuar. Não. Eu tenho que sentir algo dentro de mim para que a minha carne, o meu corpo esteja livre. Porque se o corpo estiver livre, a alma fica aprisionada, ou vice-versa. Então nós temos que ter uma direção do Espírito Santo. E só assim eu poder fazer o jejum. E aí eu perceber qual tipo de jejum. Nós falamos no início, né, que tem o jejum parcial e o jejum total. Então, não é eu, como se diz, vamos só misturando, uma pessoa que não tem condições de ficar sem
um alimento que tem uma doença, tudinho, ele não pode fazer um jejum total, diretão. Automaticamente o seu corpo não vai suportar. Não tem como. Mas se ele não tem doença, não tem nada que ele possa ficar sem alimentar, ele pode sim fazer o jejum total. Mas muitas das vezes a gente faz o jejum parcial, que é mais fácil para aquelas pessoas que têm que tomar remédio e tal. Então o jejum parcial, ele é praticamente um período. Ele não é todos os períodos, pode ser água e outros alimentos, né? É praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de abastar totalmente do alimento. Esse é o parcial. Alguns devido ao seu trabalho pesado, outras coisas. Então o jejum total não vai dar certo para essa pessoa. Não vai ser convivente. Em vez de ele se melhorar, ele vai ficar doente. Então a gente tem que estar muito observando. Então o jejum é uma forma, sim, de termos condições espirituais para combater a voz do inimigo. Quando a carne está muito fraca, a gente vai orar. E outra também, o jejum não é só ficar abastecer de alimento. Temos que ter um tempo, sim, de oração, juntamente com o jejum. Então não é só o jejum, ele tem que ter um complemento da oração, né? Outra que também é o jejum parcial. Esse jejum parcial é uma refeição por dia, né? Ou doces, ou que não podem ficar sem ingerir alimentos, por isso fica sem comer doce, abrindo mão de algo que gosta muito. Então esse é o jejum parcial. Tempo. O tempo não tem um tempo determinado, uma semana, 10 dias. Vai depender como que você vai suportar isso tudo. Então o jejum não tem um tempo determinado. Tem alguns que falam o jejum de Daniel, né, que é 21 dias. Outros falam 10, 15. Então vocês vão lembrar assim. Então, no livro de Daniel, ele explicou bem claro aqui quanto que foi o jejum de Daniel. Quer ver? Está em Daniel 2:3. Daniel 2 e 3. Cadê? Daniel 10, capítulo 10, versículo 2 e 3. Fala assim, ó. Vamos ler lá do início 1 até para complementar aqui. Durante o 3º ano de Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas, 21 dias. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. Então Daniel fez um jejum, quase que total, né? Olha só o que ele fez. Não comi nenhuma comida gostosa. Creio eu que quando ele fala aqui que não comeu nenhuma comida gostosa, ele deveria se alimentar de outra comida, né? Aí fala nem carne, então carne ele não comeu. Não bebi vinho, né? Água sim, né? E não pentei o cabelo, então ele fez, né? Foi muito forte, né? No dia 24 do primeiro mês do ano, eu estava na beira aí ele foi falando, né? Sobre o jejum de Daniel. Então, o jejum de Daniel, tem muitos que fazem o jejum de Daniel, né? Então, esse é mais puxado um pouco, né? Tem algumas bíblias que fala, essa aqui nós estamos na Bíblia de Estudante NTLH, fala comida. Tem alguns que fala manjar. Tem outros que falam nem me ungir com óleo. O outro, né?
até passar as 3 semanas. Tem um que fala manjar, comida, então é o mesmo, não vai mudar nada, né? Então foi muito, né? O jejum de Daniel foi quase que total, né? Então como que faz? Então durante sua vida cristã, o jejum aliado à oração, ela é poderosa arma, né, espiritual para vencer as trevas. Então o jejum ele faz parte para vencer as trevas, aquela que fica ali, porque as trevas, meus irmãos, ela não para. Ela é 24 horas ali no seu ouvido. Se você não tiver em jejum e oração, ele vai achar uma brecha e vai entrar. Existe muito especial, né? Algo de muito especial no jejum, né? Com certeza. Esse exercício espiritual praticado em tempos de ferrenha luta e tristeza. Então, o jejum ele é praticado em lutas e tristeza que estamos passando. Então, quando nós jejuamos e oramos, né, é para isso. Esse é o nosso objetivo. O jejum nos fortalece sobremaneira contra o inimigo. E como se nossa força espiritual fosse nitidamente aumentada para o calor da batalha enfrentada, né? Então, esse é o nosso objetivo, tá? Que uma das formas de sabermos que está na hora de jejuar é quando nós estamos fracos ou vazios. Então, isso também já é um ponto que nós temos que jejuar. Qual que é? Fracos ou vazios. Fracos, como se estivéssemos fracos na fé. Vazios como se nós estivéssemos não praticando, né, as, as, as doutrinas, praticando as orações, os ensinamentos, a nossa comunhão na igreja, em outros lugares. Então, essa é um objetivo vazios, né? Outra forma também é quando estivermos cheios de nós mesmos. Cheios de nós mesmos, sempre só eu, não penso em ninguém, só eu, né? Nós mesmos. Carregados de egoísmos e orgulho. O egoísmo e o orgulho também, tem brecha para o inimigo entrar. Então, é uma brecha, o orgulho e o egoísmo. Se nós deixarmos, ele vai entrar sim. Então, nós vimos que o jejum, ele não pode ser feito sem a direção de Deus. Tem muitas pessoas que fazem o jejum para, não, eu vou jejuar porque eu vou emagrecer, vou ter que emagrecer, então eu vou fazer esse jejum. Não é assim, tem que ter um direcionamento. Então, em Isaías 58, em Isaías 58, 3a, fala assim, ó, no Velho Testamento, né? O povo pergunta para Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? Então o povo estava perguntando, então o Senhor responde. A verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejumam assim, eu vou ouvir as suas orações? Então olha só também outra forma que Jesus falou aos discípulos aqui, né? Não adianta eu jejuar e estar brigando, discutindo, né, batendo. Então ele não vai ouvir. Não tem como. A resposta de Deus foi essa, né? Não tem como. Outro ponto aqui, que eu peguei um escritor aqui, o reverendo Kenneth Hagin, que ele tem muitos livros, e em um dos seus dizeres, né, ele fala dessa forma, ó, acerca do jejum. Essa foi muito pesada, serviu pra gente, serviu pra mim, né? O jejum não muda a Deus. Para você jejuar, Deus vai continuar da mesma forma, você não vai mudar a Deus.
Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Ele não vai mudar nada, ele vai continuar sendo Jesus. Mas jejuar mudará você. Você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, foi o que fechou aqui, que nós vamos fechar, né? A palavra de hoje é essa, né? O seu jejum não vai mudar Deus. Ele não vai mudar, né? Nem antes, nem depois, nem nada. Ele tem que mudar você. Esse é o objetivo do jejuar, né? Nós falamos sobre o jejum de Esther, né? O jejum Esther vai ajudar a todos, né? Os judeus que se acharam em Suzã, quando não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Aí ela falou sobre as minhas servas, tudinho, né? Que era para matar o povo judeu, né? O jejum de Paulo também, que fala também em Atos dos Apóstolos. O jejum de Esther está em 4:16 da Bíblia. E o jejum de Paulo, que está em capítulo 9, versículo 9, que fala assim: na sua conversão, o apóstolo Paulo também usou essa forma de jejum, devido ao nível das revelações que recebera. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais comeu nem bebeu. Quando Ananias chegou, né, ele teve que pôr a mão nele e orou e ele viu. Mas Paulo, antes da conversão, ficou 3 dias de jejum, quando Jesus apareceu para ele, né? Falando: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, é um pouco, não falei tudo, porque o nosso tempo é muito curto, né? Eu falei um pouquinho sobre o jejum, que é uma arma poderosa contra o inimigo. É uma arma poderosa. Eu fiz e tem muitas pessoas que fez e eu recomendo. Quando você se sentir naqueles 3 que eu te falei, fraco espiritualmente, né, vendo que você é você e ninguém importa, faça o jejum, né? Vamos lá então, né, para a Lúcia, né? Estar comentando, estar orando por nós, né, Lúcia? Vamos já chamar ela para a gente já começar a nossa oração, né, Lúcia? Que Deus abençoe a cada um que participou, que vai ver em outros momentos. Eu tenho certeza que é muito edificante. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, a paz do Senhor a todos também, né? Uma boa noite, especial para nós todos, né? O Senhor Jesus possa estar junto conosco, né? O tempo todo, né? Que o Espírito Santo pode nos ajudar, né? Nos abençoar, mas ter mais, aprender um com o outro, né? Mais um pouco a palavra de Deus como comportamento, né? Da nossa vida espiritual, que é muito importante, nossa vida espiritual. Bom, eu acho que não tem como nem acrescentar mais coisas em detalhe, porque foi muito bem explicado, né? E entendido também, né? Que o jejum e oração é para manter a nossa vida espiritual sempre ativa, né? E nos reservar mais ao Senhor. E afastar o inimigo, né, de nós, né? Mas ele não vai afastar totalmente, assim. Eu falo que ele aí às vezes pode até atacar de alguma forma até mais forte, né? Às vezes ele fica testando a gente. Mas se a sua vida espiritual está sempre ativa, tem certeza, né? Que ele não vai dar conta, né? Nós vamos ter uma placa aí, né? Que nos ajudar a suportar essas pancadas dele, né? Eu faço experiência também, que eu já tive muitas lutas e eu não tinha outro recurso, né? Jejum e oração. Ele só vai sair por jejum e oração, né? E graças a Deus, né? Fui muito vitoriosa e nós dois já teve experiência, né, também com isso, nós dois juntos, e foi muito forte, e foi muito bom, né? Por isso que é bom a gente não fica esperando o tempo, vou jejuar hoje, vou orar hoje, não, né? Já começa, né? Já começa a trabalhar isso na sua vida, para a sua vida espiritual estar sempre ativa. A gente não sabe a hora que vai precisar, né? A gente não sabe a hora que vai precisar, assim, de liberar alguma coisa para alguém, né? A gente não sabe como está o comportamento da pessoa. Deixamos a gente rapidinho lá, vamos lá orar com fulano.
vai saber como que tá, né? Se você já tiver com a sua vida espiritual bem resolvida, né, bem ativa, tem certeza que Deus já está lá, né, para abençoar nossas vidas também, para nos ajudar. Porque tudo aí nós só usa nós, né, Nivaldo? Porque o trabalho maior é dele. O trabalho tudo a honra é dele, tudo é para ele, né? É para ele. E é isso aí mesmo, né? Nós fazer a prática também. Faz prática, procura saber mais, assim, ter uma comunhão com o Senhor constantemente, né? Eu teve uma semana que eu não jejuei nem orei. Eu estava precisando, assim, não é férias, né? Não é férias com o Senhor, não é isso. Eu estava um pouco mal, assim, não em espírito, mas começou umas guerrinhas na garganta, algumas coisinhas, aí eu já tomar uns remédios, né? Eu falei, bom, eu vou ter que apelar para outra coisa, que a gente chega até certo ponto que também abaixo de Deus os médicos, né? Aí eu tive que pedir socorro, tive que pedir um socorrozinho, certas coisas. Mas aí era que o médico falava, não, aí Deus entra em ação. Não é porque nós também, serve ao Senhor, nós estamos tentando servir o Senhor corretamente cada vez mais, melhorar cada vez mais, nos ajudar cada vez mais, que nós não vamos precisar do ser humano, né? Nós precisamos também, nós precisamos dele, somente dos médicos. Mas aí eu fiquei uma semana, mas dá uma fraqueza, né? Dá uma fraqueza, de certa forma, dá uma fraqueza. Não é que sua vida espiritual tá mas dá uma fraqueza na gente. A gente acostuma viver dependentemente do Espírito Santo. Então, é bom a gente estar sempre ativo. Né? Sempre ativo, a gente está ajudando a nós mesmos como o próximo. Né? Isso é bom. Isso é bom. Né? Bom, Nivaldo, eu acho que não precisa explicar mais assim, não. Está bem detalhado. Está bem explicado, né? Eu acho que é só ter experiência. Eu acho que nós falamos assim, não tudo, né, Lúcia? Mas, né? Está tendo umas falhas. Eu não sei se é aqui, acho que é aqui. Está tendo umas falhas, acho que é por aqui. É a internet aqui em casa. Tá fraca. Parou? Voltou? Volta. É a internet aqui. Pode ir orando aí, pode fazer oração e quem você quer mandar, que se o meu parar, o seu continua. Amém. Graças a Deus. Tá? Então, aqui é para todos que estão ouvindo, né? Para nós mesmos, para o nosso fortalecimento disso, né? Em nós, no nosso espírito. E para todos que estão ouvindo aí, que precisar de oração, já vai, né? Tendo uma conexão com o Senhor, põe a sua petição, né? Na presença de Deus, que vocês mais precisam, né? Que nós estamos nos ativados aqui, né, Nivaldo? Eu oro daqui, você ora daí, todos oramos juntos. Eu acho que cada um tem a sua maneira, o seu jeito de orar. Mas aqui nós somos só intercessores uns pelos outros, né? Então, nossas orações, o Senhor vai estar ouvindo, com certeza. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento agora, Senhor, eu coloco totalmente na sua total dependência. A minha vida, a vida do Nivaldo, a vida de todos os ouvintes que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois, né? Eu coloco tudo na tua santa e poderosa mão, que o mundo espiritual não brinca. Então, nós não podemos brincar, Senhor, com as coisas do Senhor. Né? Que nós entramos agora na sua presença, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, o perdão do Senhor para nós, para que nós precisamos todos os dias pedir perdão. Todos os dias nós pecamos, Senhor. Com nossos pensamentos, nossos falar, nosso ouvir, até o nosso ver, porque nós somos pecadores, né? Por natureza. Mas nós estamos tentando, Senhor, consertar cada dia mais na presença do Senhor. E sempre pedimos perdão, Senhor, porque nós não sabemos a hora e o momento que nós vamos precisar, né, de perdão do Senhor. Mas todo momento nós precisamos, né? Mesmo nós não somos regular, né? Nós não estamos regular. Mas a regularidade vem de nós mesmos, Senhor, porque nós precisamos, né, nos conectar com o Senhor e nos reconhecer que nós somos menor, que nós precisamos do Senhor. O Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos encorajar,
nós estar sempre orando, jejuando com o Senhor, para todos nós fortalecendo no Espírito Santo do Senhor conosco, né? Que o Senhor entra nos lares, ensina as pessoas, ó Pai, estar jejuando, orando, buscando o Senhor, começando pelas orações, que às vezes os jejuns não têm costume, é um pouco complicado para eles, mas em oração já começa a incentivar eles a orar, né? Depois entra o jejum. O jejum começa em simplicidade, né? Em oração, ora mais vezes ao dia, tira alguma coisa que mais gosta, né, por dia. Foi muito bem explicado. Às vezes, não é fácil jejuar, tirar tudo de uma vez. Não pode também, que a gente não tem costume. Até para nós acostumar o nosso organismo, né? Para nós estar bem ativo na nossa vida espiritual. O Senhor vem abençoar, nos guardar. Abençoa cada um aí, Senhor, que está aí ouvindo nós. Porque nós dependemos também do Senhor. E eu prefiro que eles dependam totalmente do Senhor. O Senhor que vai dar graça, vai dar o conhecimento, vai ajudar a ativar a vida espiritual de cada um deles, né? Para estar sempre conectado no plano da graça. Que o Espírito Santo esteja junto conosco, né? Não só agora, para todos sempre, o Espírito Santo esteja conosco. E apertando, Senhor, o cinto nosso, Senhor, para nós estar sempre ativado, lendo a Tua palavra, né? E respeitando e aprendendo cada vez mais vendo a palavra do Senhor, o que exatamente o Senhor tem para nós, no nosso propósito do Senhor, e nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, que não é fácil, mas não é impossível, porque o Senhor mandou o maior, né, que é o Espírito Santo, Senhor, conosco, todos os dias. Abençoa os lares, abençoa a nossa cidade, abençoa as autoridades, as escolas, os alunos, né, as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, todos nós, ó Pai, nos fortalece com a Tua graça, fortalece com o Teu Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, cada dia mais nos fortalecendo, Senhor. E assim, Senhor, o meu desejo, eu tenho certeza que é o desejo do Nival também, de todos nós aqui que estamos pedindo. Mas se nós não pedirmos, não humilhar, Senhor, sei que nada será feito, porque com ou sem nós, o Senhor continua sendo Deus, o Todo-Poderoso. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para pedir, né, e agradecer o Senhor, agradecer, ter gratidão, Senhor. Eu agradeço o Senhor desde já, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Cada um, quando vai orar, né, a gente sente diferente, né? Cada um sente uma cor diferente. Eu sinto, parece que minha pressão vai baixando. Parece brincar, eu até durmo. A oração, ela vai de formas diferentes para algumas pessoas, né? Uns choram, outros sentem, né, outros parece que a pressão abaixa. É algo assim que a gente, experiência que a gente tem, né? Que a gente vai observando, né? Assim, é o agir de Deus, né? Da oração um pelo outro, né? Tem gente que não repara. Dependendo não é só da forma, dependendo do que a gente está, para quem, e por quê e para que está orando. Dependendo do grau da situação, né, também, né? Porque às vezes o problema é pesado, o problema é... Aí eu faço chorar. Eu choro muito porque eu aprendi, o Senhor tem me ensinado, o Senhor Jesus tem me ensinado a amar as almas. Então, eu geralmente, o tempo todo, eu fico orando pelas almas. Então, que tem almas que clamam, tem almas que choram, que reclamam, mas elas não sabem nem por quê. Então, eu peço ao Senhor sempre, que eu passo o dia inteiro nessa luta. Eu falo, é verdade. As almas, elas temos aí que fica perdida, elas não têm o conhecimento correto. Então, se eu preciso de nós tomar essa atitude, nós ser intercessor delas também, mesmo elas não sabendo. Né? Porque até elas, Deus vai colocar alguém lá perto, seja onde ela estiver, para estar ajudando. Orar, né? Eu já percebi muitas das vezes,
quando você faz oração, eu já... Parece que a minha pressão ela vai baixando. Vai baixando. Mas Deus sabe o que faz e a hora e o momento, né? Ele nos dá tranquilidade. Eu esqueci. Eu queria parabenizar o meu cunhado Vanderlei. Eu tenho 2 cunhados Vanderlei, né? Vamos especificar quem que é, né? Eu sou privilegiado. Isso é não é fácil, né? Já que 2 cunhados com o mesmo nome. Todos os 2 abençoados. Né? Eu gosto mais dele. Mas hoje é o Vanderlei, lá do pastor da Ana Félix, né? Ele é o pastor da Ana Félix lá. Eu queria desejar um Feliz Natal, não, aniversário, né, para ele. Que Deus abençoe tudo. Que abençoe seu ministério lá, né? Deus abençoe a vida dele ricamente, né? Deus abençoe. Mais eu tenho um ano de certeza vida, né? que Deus tem usado ele bastante para ganhar vidas e almas, né, para o Senhor Jesus. Isso é bom. Foi fácil chegar até onde ele está hoje, mas Deus sabe. Nós estamos aqui. Então, eu queria parabenizar ele. O outro Vanderlei fica para depois, tá? É 2 Vanderlei, meu cunhado. É uma bênção de Deus. Né? Amém. Amém. E não é com cunhado, não. É cunhado, viu? Cunhado mesmo, né? Cunhado. Um abraço a ele, né? Que Deus abençoe demais a vida dos 2 também, né? Um feliz aniversário para ele, né? Vamos tirar foto, então? Prosperando a vida dele, né? A vida espiritual e a vida, né, com a família. Que Deus esteja abençoando cada dia mais. Vamos lá, né? Tirei a fotinha. Vamos tirar. Eu tava com calorão, né? Lavei o cabelinho aqui. Pronto? O telefone tirar foto não é fácil, não. Agora foi. Vai. Agora ficou livros. Livros. Então, semana que vem estaremos aqui, né? O que nós temos que pedir hoje? O que a gente pede todo dia? Todo finalzinho? Para que todos, né, ouça e ouve nós. Eu não sei falar o meu... Vamos lá, então, né? Nós pedimos que compartilhe, né, nossa live, é o que nós pedimos. Está nos ajudando a verbalizar, né? Isso, tá? Eu não tenho aqui. Pode falar. Então, é o nosso pedido, né, que deixe seu like, né, compartilhe a nossa oração, nosso pedido. Eu tenho certeza que a palavra, a mensagem que nós deixamos aqui vai de encontro àqueles que estão precisando, necessitando. Ou até outros mais, né? O Instagram meu, o meu é arroba Rivaldo_Fer_Souza. E o da Lúcia, você tem arquivado aí, Lúcia, guardado? Você quer que eu fale? Vou falar aí. O Instagram da Lúcia é Maria, Lúcia Ferreira 1. Né? Vamos participar lá. E nós também temos vídeos também no YouTube, né? Você só procura lá Nivaldo Ferreira. Tem vários vídeos nossos lá, Lúcia. Tá no YouTube também. Só digitar lá Nivaldo Ferreira. Vai encontrar lá, viu? E que até a próxima semana, né? Se Deus quiser, Jesus não voltando até lá para nós estamos estaremos aqui. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite de sono, descanso na paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Fique com Deus, graças a Deus. Amém a todos. Amém. Amém. Com Deus. Com Deus também.